Então, galerinha, voltamos aí do nosso rápido intervalo, tá bom? Para continuar falando mais um pouquinho sobre acústica aqui. Nossa primeira aula, a gente falou sobre as fontes sonoras, como é que cada uma delas funciona, certo? Diferenciamos aí cada uma das três fontes e também as qualidades do som, saber a diferença entre altura, intensidade e timbre, tá bom? Aí do som, lembrando que a altura relaciona-se o fato da voz ser grave ou aguda, né? O fato do som em geral ser grave ou agudo. Quanto mais grave, mais baixo ele é. E quanto mais agudo, mais alto ele é. Intensidade tem a ver com o volume da onda sonora. Quanto mais intenso ele for, mais forte ele é. E quanto menos intenso ele for, mais fraco ele é. E timbre é a forma do som, tá bom? Cada voz humana tem o seu próprio timbre. E também uma característica, por exemplo, da banda, né? Como é que você consegue diferenciar uma banda de outra e assim sucessivamente? Porque cada banda tem seu timbre. Cada instrumento musical possui um timbre ali, formador daquele aparelho, daquele instrumento ali. Por isso que quando uma banda toda está tocando, você consegue diferenciar cada instrumento presente na banda, porque cada um tem o seu timbre específico. Bacana? Essa nossa segunda aulinha a gente vai tentar resolver algumas questões. A gente vai fazer aquele mesmo esquema de sempre. Eu vou fazer uma, vou pedir 2 minutinhos para que vocês consigam também tentar a segunda questão. Então eu vou ficar com as questões ímpares, vocês vão ficar com as questões pares, para que a gente consiga fazer bonitinho essas 10 questõezinhas presentes aqui. Claro, se tiver alguma dúvida ou coisa do tipo, vocês podem ficar à vontade, mandar pra gente aí, que se eu souber, eu juro que eu respondo. Primeira questão fala o seguinte: um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro da sua voz. Enquanto isso, 2 crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue o som emitido pelo homem e os emitidos pelas crianças? Beleza. Gente, cuidado. De novo, questão teórica é questão cheio de pegadinha. Existem respostas certas que não respondem sua pergunta, tá bom? Por exemplo, ele falou que o homem conversa com o outro de modo amistoso, sem elevar o nível sonoro de sua voz. E ele também falou que as crianças estão brincando, emitindo o quê? Gritos eufóricos, tá bom? Ou seja, a criança está gritando, está se esgoelando de brincar. Isso tem a ver o quê? Isso tem a ver com o volume, tá bom? Isso tem a ver com o volume do som. Então, enquanto o homem está conversando de boa com o amigo, né, de forma amistosa aí, ele tem um som o quê? Ele tem um som pouco intenso, intensidade baixa. Então ele tem um som baixo. Bom? Enquanto a criança, ela está brincando e está gritando de forma eufórica. Como ela está fazendo isso, ela tem um som o quê? Ela tem um som muito intenso. Ela tem um som muito alto. Sons de baixa e alta intensidade, tá bom? Então vamos lá. Na letra A ele fala que é o timbre apenas. O timbre tem a ver? Tem, porque cada fonte sonora produz o seu timbre, mas não é a palavra apenas que tem a ver. É a altura apenas. Bom, a altura do som importa? Importa. Você tem um homem falando, geralmente você tem um som menos alto, né? Você tem um som que tem uma frequência baixa. E a criança geralmente tem uma voz mais aguda, então ela tem uma frequência mais alta. Então a altura tem a ver, mas não é apenas a altura. Bom? Letra C. São a intensidade e o timbre apenas. Olha aí. Você tem intensidade? Tem. Tem timbre? Tem. Mas também tem altura, né? O apenas é que quebra essa parte aí. Letra D. São altura e intensidade apenas. Falso. Você não tem apenas as 3 aí. E são altura, intensidade e timbre. As 3 características fazem você diferenciar. Bom,
E elas são sempre presentes nessa parte aí, bacana? Sempre presentes nessa parte que tem a ver com essa classificação sonora. Por exemplo, se eu botar você para escutar uma gravação de uma criança falando e de um ser humano adulto falando, você consegue diferenciar claramente aonde é que é a voz de um ser humano adulto e aonde é que é a voz de uma criança. Por quê? Porque o ser humano adulto, ele tende a ter uma voz mais grave, ou seja, com altura baixa. Tende a ter uma voz com determinado timbre, que é a classificação da voz de um ser humano adulto. E tende a ter uma voz que é menos intensa. Geralmente o ser humano adulto, ele fala menos intenso, né? Você tem uma voz ali que não tem uma intensidade muito alta, um som fraco. A criança é o contrário. Geralmente a voz da criança ela é mais aguda, então ela tem um som alto, né? Você tem um som alto ali, justamente porque é uma frequência alta. O timbre da criança é característico. A criança ela não passou pela formação sonora dela ainda. Geralmente na puberdade você tem essa diferenciação da onda sonora, mas a criança não chegou nela ainda. E além disso, a criança ainda tem uma intensidade alta. Geralmente a voz da criança é mais, como a gente fala, estridente, né? Você tem uma voz mais forte quando você é criança, justamente porque você não sabe controlar ainda a sua frequência sonora. Então você tem essa diferença aí de uma criança para um adulto. Então são sempre os três juntos, tanto a altura, quanto a intensidade, quanto o timbre. Beleza? Letra E seria o nosso gabarito. A segunda questão fala o seguinte: sejam as seguintes afirmativas sobre ondas sonoras. O som é uma onda mecânica progressiva, longitudinal, cuja frequência está compreendida entre 20.000 e 20 Hz. 2. O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas de ondas sonoras correspondentes a este som sejam diferentes. Os dois sons têm timbres diferentes. 3. A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som de pequena frequência é grave e um som de alta frequência é agudo. 4. Uma onda sonora com um comprimento de 10 milímetros é classificado como ultrassom. E 5. A intensidade do som é tanto maior quanto menor for sua amplitude sonora. E aí eu vou pedir um tempo de 2 minutinhos para que vocês possam tentar e me dizer o gabarito da questão, beleza? Então, galera, ó, vamos aí a galera lá de Francisco Nunes. Qual gabarito vocês marcariam aí? Ó, primeiro fala o seguinte: o som é uma onda mecânica
progressiva longitudinal, cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 e 20 mil Hz. Bom, o fato dele ter 20 a 20 mil Hz é verdade. O que é que não é verdade? O fato dele ser longitudinal. O som ele é uma onda transversal, beleza? Então você não teria aí como o 1 sendo verdadeiro, beleza? Então daqui a gente já consegue tirar o quê? Ele quer saber as verdadeiras. Então, daqui a gente já consegue tirar letra A, letra C e letra E. Já estão fora aí da nossa questão. A 2 fala o seguinte: no ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a estes sons sejam diferentes. Os dois sons têm timbres diferentes. Seria perfeito aí a 2. Nossa afirmativa A2 estaria correta também, né? Ele tem capaz de distinguir dois sons, mesma frequência, mesma intensidade, justamente porque os timbres são diferentes. É o que acontece naquela situação da banda, como eu já te falei. Na banda, você tem sons diferentes produzidos por instrumentos diferentes. Bom, então já tira quem? Ninguém, né? 2 está verdadeiro aí para a letra B e letra D. 3. A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som de pequena frequência é grave. Perfeito. Baixa frequência, som grave. E o som de alta frequência é considerado um som agudo. A 3 é verdadeira, a 2 também é verdadeira. Afirmativa 4. Uma onda sonora com comprimento de onda 10 milímetros é classificado como ultrassom. E a intensidade do som é tanto maior quanto for a amplitude sonora desse cara. Ó, vamos lá. Vamos primeiro. A 4 precisa de conta. Eu faço ela já já. A 5ª é teórica, dá pra gente tirar ela. A intensidade do som é maior quanto menor for sua amplitude sonora. Ela é maior quanto maior for sua amplitude sonora. São proporcionais. Quanto mais amplo ele for, mais intenso ele é, mais energia ele carrega. Então, o 5, sim, é verdadeiro. Ou, desculpa, o 5 é falso, né? Vamos ver a 4. 1 é falso. 5 também é falso. Vamos ver a 4. Aqui a gente já sabe o gabarito, né? 1, 3 e 5. 1, 4 e 5. Justamente essa parte. Opa. Troquei aqui. Você teria essa parte de menor intensidade. Espera aí, o gabarito está dando errado. A 5ª? Não, a 5ª é errada. Quanto menor for a amplitude, é o contrário. Quanto maior for a amplitude dele, mais intenso ele é. Mais energia ele carrega. Sons menos intensos produzem menor amplitude. Então você tem essa parte aqui da 5ª sendo realmente como falsa. A 5ª é falsa. Então, a gente tira a letra B, letra D também, letra E, letra C. E a gente fica sem gabarito. Vamos fazer bem que é a 4. Onde é que está o erro dessa questão? Uma onda sonora tem comprimento de 10 milímetros, é classificada como ultrassom. Velocidade é igual ao comprimento vezes o valor da frequência. A velocidade dela é de 340 metros por segundo. Ele falou na questão. Quando necessário, adote um valor de 340. O lambda seria 10 milímetros, ou seja, seria um valor de 10 sobre 1000, vezes o valor da frequência. E aí você tem o seguinte, eu posso cortar esse zero de baixo com o zero de cima. Então a frequência seria igual, o 100 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, essa minha frequência seria de 340 vezes 100. Ou seja, daria uma frequência de 340 mil Hz, né? Não, 34 mil Hz. Seria essa frequência aqui. E realmente é classificado como ultrassom. O 4 é verdadeiro. Afirmativa 4 seria verdadeira aí.
Então seria 2, 3 e 4, tá bom? Vamos ver o gabarito aí que atende a nossa resposta. 2, 3, 4 e ele botou esse 5 aqui, mas esse 5 tá errado, tá bom? O 5 é a afirmativa errada. Esse 5 aqui tá de enfeite aqui. Ele não pode ser resposta, tá bom? Então seria 2, 3 e 4. 34 mil. Ajeita a letra D, tira esse 5 daí, que ele não pode ser considerado verdadeiro. Próxima questão. Questão de número 3. Tinha deixado um espaço aqui, sem necessidade. Questão de número 3. Questão 3 vai falar o seguinte. Um homem assiste a um musical dentro de um teatro que possui ótimo isolamento acústico. Ao ouvir o som de um piano, violão e violino tocando a mesma nota musical, o homem teve condição de distinguir cada um dos instrumentos, com a qualidade sonora que permitiu essa distinção. Gente, é básico, beleza? Tranquilo. Toda vez que ele falar de dentro de um teatro, um ótimo isolamento acústico, quando ele falar vários instrumentos, como ele falou aqui, tocando a mesma nota musical, o que vai ser diferente? Todos eles vão tocar a mesma nota. Ou seja, todos eles vão possuir a mesma frequência. Violão, violino e piano. Todos eles possuem o quê? Todos eles possuem a mesma frequência, porque está todo mundo tocando a mesma nota. É uma banda que eles estão tocando juntos. Então precisa ter uma harmonia dos caras, entendeu? Das pessoas que estão tocando, precisa se existir uma harmonia. Se precisa existir essa harmonia entre os três, então você teria que todos eles tenham o quê? A mesma intensidade. Porque se todos eles não tiverem a mesma intensidade, você teria uma guerra. Tá bom? É como se você tivesse numa situação onde tem várias pessoas conversando. Quando tem várias pessoas conversando, vira uma briga pela sobrevivência, onde cada pessoa quer falar mais alto que a outra, né? Então seria um volume mais intenso para cada pessoa. Quando você tem uma banda tocando em harmonia, todos eles têm que ter a mesma intensidade. Porque se ficar um mais intenso que o outro, você tem uma briga aí da bateria com o violino, e aí você não consegue ter uma característica, né, agradável. Você não consegue ter um som agradável para aquela banda. Então, se frequência e intensidade são iguais para eles, o que muda de cada um? Cada um tem o seu timbre, que seria justamente a forma da onda produzida. Cada cara tem o seu timbre. Então você tem o timbre do violão, o timbre do violino, o timbre do piano, porque cada instrumento possui a sua onda específica, tá bom? Então, volume é o mesmo para todos, que é o mesmo nível de intensidade sonora. Bom, justamente para não virar aquela disputa ali para quem fala mais alto. A altura tem a ver com o quê? A altura tem a ver com a frequência. A frequência tem que ser igual para todos, pois todos estão produzindo a mesma nota, tá bom? Lembra lá das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. Bom, depois volta pro Dó de novo, na primeira escala. Se todo mundo está tocando Mi, é todo mundo na frequência de Mi, tá bom? Então você tem ali a mesma altura para todo mundo. Amplitude é o nível de energia, é o nível de intensidade sonora. Tem que ser o mesmo para todo mundo. Então diferencia através de quê? Eu consigo diferenciar o som de cada instrumento através do timbre de cada instrumento musical. Cada instrumento possui a sua própria intensidade sonora, ok? Quarta questão fala o seguinte. Marca a alternativa que completa corretamente as lacunas. U é a qualidade do som que permite a distinção entre as fontes sonoras, mesmo que estas emitam som de mesma frequência e intensidade. Já a está relacionada a das ondas sonoras. Sons
tais possuem alta frequência, sons tais produzem baixa frequência. E eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão. Então, galera, ó, quando você pega questões como essa, você vai completando com calma o que ele falou. O tal coisa é a qualidade sonora que permite a distinção entre as fontes sonoras. A gente acabou de passar por uma questão que falava justamente sobre distinção de ondas sonoras. Quando ele fala de distinguir ondas sonoras, apesar deles terem mesma frequência, mesma altura, todas as outras características em comum, existe uma coisa que é única de cada fonte, que é quem? O seu timbre. Então, o timbre de cada fonte é a qualidade que justamente diferencia as fontes sonoras, tá bom? O Enem adora timbre, tá bom? Sempre as questões do Enem tem uma coisa a ver com timbre, ele cita ou ele cobra timbre. Então é uma coisa bem bacaninha para se decorar. Mas, infelizmente, com o timbre a gente não consegue cortar nenhuma das alternativas. Mas vamos adiante. Mesmo que estas emitam sons de mesma frequência e intensidade. Já aí vamos lá. Vamos ver qual questão, qual resposta pode ser nosso gabarito, né? Já a fulana é relacionada a cicrana das ondas sonoras. Vamos ver para as alternativas. A alternativa A fala o seguinte: intensidade sonora e frequência. Intensidade sonora não tem a ver com frequência, tem a ver com altura. Então a letra A não pode ser porque essa dupla não anda juntas. Letra B, altura e frequência. Aí sim, já a altura é relacionada à frequência das ondas. Bom? Frequência é. Show, então pode ser a letra B. A letra C também, altura e frequência. Letra E, altura e frequência. E letra D, frequência e altura. É o contrário, né? Não é altura e frequência, frequência e altura. Letra D tá fora também. Sons tais possuem alta frequência. Sons de alta frequência são chamados sons agudos. Então, sons agudos possuem alta frequência. Então, daqui eu já consigo tirar o grave e o baixo, né? Alto e grave também. Então, a gente já sabe que o nosso gabarito seria a letra C. E sons graves possuem baixa frequência, justamente aquela diferença entre voz feminina e masculina, por causa da frequência produzida, ou seja, da altura. A galera de PAGEU aí, destruindo a questão. Bacana, nosso gabarito realmente, galerinha,
Seria a letra C. Bom, vamos para a próxima. Quinta questão fala o seguinte. O som é entendido por seu comportamento ondulatório. Dessa forma, propriedades como frequência, intensidade e amplitude são fundamentais para o entendimento de tal ente físico. A exposição a sons com intensidade elevada podem provocar prejuízos à sua saúde. Por esse motivo, órgãos fiscalizadores estabeleceram níveis sonoros que devem variar de acordo com o tipo de área urbana e o período. A seguinte tabela é estabelecida de acordo com as normas da ABNT, né? Zonas de hospitais de dia tem que ter no máximo 45 decibéis e à noite 40 decibéis, ou seja, conversas em tom normal. Inclusive, a acústica do hospital é feita para amenizar a zoada. Não sei se você já percebeu, mas no hospital, apesar de você falar num tom normal, sem forçar tanto a sua voz, a outra pessoa consegue lhe escutar claramente. Porque a acústica é pensada nisso, tá bom? É feita para prender a onda no menor espaço possível, que ela consiga entender ali que a pessoa está ali escutando. Zona residencial urbana, de dia vai de 55, à noite vai 50. Então, tipo, 10 horas da noite, lei do silêncio, você não pode ter uma frequência maior que 50. Centro de cidade, geralmente onde é mais movimentado, né? De dia, até 65 decibéis, à noite, 60 decibéis. E área industrial, que é onde você tem a utilização de muitas máquinas, caminhões para transporte o tempo todo, então a zoada é realmente mais intensa. De dia, vai na casa dos 70 decibéis, à noite vai na casa dos 65 decibéis. Imagine que a fiscalização de um município foi convocada a comparecer a uma área residencial urbana. E no período noturno, pois os vizinhos de um salão de festa queixavam-se de um barulho provocado pela música. Chegando no local, os fiscais perceberam que a intensidade sonora correspondia 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Considerando a intensidade sonora de referência 10 a menos 12, assinale a alternativa correta daquele meu sistema. Beleza. Vamos lá. Eita, não deixei espaço para a questão. Mas vamos fazer ela rapidinho aqui para que a gente possa entender como é que vai funcionar uma questão como essa. Bom, o cara falou que ele chegou na zona residencial urbana no período noturno. A zona residencial urbana no período noturno, ó, gente, a zona residencial urbana no período noturno, zona residencial urbana no período noturno, pode chegar até quanto? Até 50 decibéis. Então, esse valor aqui tem que chegar no máximo a 50 dB. Eu vou fazer a conta lá em cima, então eu vou puxar essa observação aqui para baixo. Valor de 50 decibéis. E aí, quando eu pego essa questão, eu tenho que lembrar da nossa equação de fisiologia, né? Quando você tem a parte da equação aplicada à intensidade sonora. Quando eu tenho a intensidade sonora, eu tenho que a intensidade é igual ao I0, né? Vezes o log de 10 elevado a n, onde você tem a parte de decibéis calculados. Ele falou que a intensidade do cara vale 10 elevado a menos 6, igual ao valor da intensidade gerado, né, no valor da intensidade inicial, 10 a menos 12. Isso aqui vezes o log de 10 elevado na base, elevado a n, né? Justamente porque esse valor de n é o valor da onda sonora emitida naquela situação, que é justamente o valor do decibéis que ele vai querer. Então, quem seria esse valor aí? Ficaria 10 a menos 6, o 10 a menos 12 está multiplicando, eu jogo para o outro lado, ele vai dividindo. Então, ficaria o log de 10 elevado a n igual
10 a menos 6 dividido por 10 a menos 12, né? Você teria esse valor aí do sistema. Logo, quem seria esse valor do n aí? O valor do n seria igual o log de 10 elevado a n igual menos 6 menos 12 seria 10 elevado a 6. Então, seria o log de 6 na base 10, né? Então, seria o log de quanto? De 10 na base 10 elevado a 6. Isso é a mesma coisa que 6 vezes 10, ou seja, daria 60 decibéis atrelados àquele sistema ali. O valor de 60 decibéis no meu sistema. Bom, a gente viu que quando eu estou falando da zona residencial, eu estou falando que não pode chegar a quanto? A 50, valor máximo. Se é 50 o valor máximo e eu estou em 60, aquele meu cara vai ser notificado. Letra A, o salão de festa não será notificado. Falso. Ele vai ser notificado sim. Letra B, ele não será notificado. Falso. Ele vai ser notificado. Letra C, o salão de festa será notificado, pois o nível sonoro aferido no local corresponde ao nível permitido ao centro da cidade. Vamos ver. No centro da cidade à noite, 60 decibéis. Perfeito aí. Nosso gabarito seria a letra C. A letra D. O salão de festa será notificado, pois o nível sonoro aferido ao local corresponde ao nível permitido diurnamente à área industrial. A área industrial de dia, o cara pode chegar a 70 e não a 60. Então, nosso gabarito realmente seria a letra C, tá bom? Não é a área industrial, nem é na parte diurna, é a parte noturna da área da cidade. Bacana? Então, seria aí 60 decibéis. Quinta questão, sexta questão. Fala o seguinte. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso. Ah, a gente já fez essa questão, né? Vamos para a próxima, então. Nosso gabarito seria altura, intensidade e timbre, letra E. Aí vocês já fizeram essa questão. Sétima fala o seguinte. Cada nota musical que compõe uma determinada escala possui uma frequência característica. A primeira nota da escala é chamada de tônica. E toda a escala termina com a repetição da tônica, porém, com uma frequência maior. Por exemplo, a escala Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. O segundo Dó da escala possui uma frequência maior do que o primeiro, ou seja, ele é mais agudo. Qual é a característica da onda sonora que diferencia a tônica do oitavo grau de uma escala? Uma oitava, duas oitavas, para quem entende aí um pouco de música vai entender o que eu estou falando, beleza? Então, qual seria o gabarito que vocês marcariam nessa questão? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Então, galera, ó, a gente está falando sobre a diferença entre um dó mais grave, beleza? E um segundo dó, um pouco mais agudo. Então, você teria o dó e o dó. Ambos são a mesma nota, a mesma frequência, porém, né, ou com a mesma intensidade, porém, você teria um mais grave e um mais agudo. Isso é a diferença de frequência. Sons mais graves, possuem menores o quê? Menores frequências sonoras. Como ele possui uma frequência menor, ou seja, um baixo teor de frequência, ele gera aquela sensação de ser mais grave. Enquanto o som mais agudo, ele é um som de alta frequência. Então ele teria essa característica quando eu falo de ser mais frequente. E o que é essa frequência? É o número de ondas e vales que ele vai ter dentro daquele meu sistema. Então, será o número de frequências e oscilações que vão ter. Vamos lá, vamos classificar. A letra A, aí ele pergunta, né? Qual é a característica da onda sonora que diferencia a tônica do 8º grau da escala? Então, ele quer saber essa parte dentro do sistema. Timbre. Beleza. O timbre, gente, ele não diferencia a tônica, ele não diferencia a frequência entre ser grave e agudo. Ele diferencia a fonte, porque cada fonte possui aí o seu timbre específico, coisa que não acontece aqui na letra A. Letra B, intensidade. A intensidade, ela vai diferenciar o quê? Ela vai diferenciar a quantidade de energia que a onda está levando, ou seja, o volume. Estou falando de sons fortes e fracos, e não de graves e agudos. Letra B também está fora. A letra C. A letra C é a mesma ideia. A letra C ela vai falar sobre volume, ou seja, a intensidade gerada pelo aquele som. A intensidade do som, né, não tem a ver com o fato de ser grave ou agudo, tem a ver com o fato dele ser forte ou fraco. Quando você aumenta o volume do seu som, você está deixando o som forte. Você não está deixando o som alto, tá bom? Letra D, nível de intensidade sonora, é a mesma coisa da letra B, tá bom? Não é o seu nível de intensidade sonora. Então sobra pra gente a letra E, beleza? A galera de Jacobina aí, entendeu? Letra D. E a galera de Pajeú aí acertando, marcando letra E. Porque justamente quando eu falo mais grave, eu estou deixando o som mais baixo, bom? Sons graves são sons baixos, justamente essa classificação que a gente vai ter aí dentro do sistema. E quando eu estou agudo, eu estou deixando o som o quê? Alto. Então eu estou deixando ele mais frequente. Então a classificação de baixo e alto não tem a ver com a sua intensidade sonora, e sim com a sua frequência sonora, tá bom? Sons de baixa frequência são sons graves, ou seja, sons baixos. Sons de alta frequência são sons agudos, ou seja, são altos, tá bom? Oitava. Durante uma apresentação musical, 3 instrumentos musicais diferentes tocavam a mesma nota. João estava na plateia, sentado na primeira fileira. Mesmo que os instrumentos estivessem tocando a mesma nota, com a mesma intensidade, ele pode discernir cada um dos 3. Qual a propriedade de som que permitiu que João fizesse a diferenciação das fontes sonoras? Aí você já tá um craque, né, quando eu falo disso aqui. Vamos dar uma revisada rapidinho nessa questão, para que você consiga entender, né, rapidão aí como é que ela vai funcionar. Bom, existem 3 qualidades do som. Existe a intensidade. Existe quem mais? Existe a altura. Existe o timbre. Vamos ver se você aprendeu mesmo, se você não dormiu a aula inteira. Ó. Vamos ver aqui quais seriam. Bom, a intensidade, galera, tem a ver com o quê? A intensidade tem a ver com a energia do som. Quanto mais intenso ele for, mais energético ele é. Ou seja, quando eu falo da intensidade do som, eu estou falando se é um som forte ou um som fraco. Toda vez que eu falo dessa parte de intensidade sonora,
Eu tô falando de quê? Eu tô falando. Eu tô falando de quê? Eu tô falando do volume do som, beleza? Eu tô falando do volume do som. Beleza. A altura. A altura ela fala de quê? A altura ela fala da frequência do som, tá bom? A altura ela vai ser responsável pela frequência sonora. Quando eu falo de frequência do som, galerinha, gente boa, eu tô falando de um som alto ou um som fraco. Ou, desculpa, um som baixo. Som altos são sons agudos. E sons baixos são sons graves, tá bom? Som agudo e som grave aí. E o timbre? No meu timbre, quando eu falo de timbre, eu estou falando da fonte sonora. Quando eu falo de fonte sonora, eu estou falando de quê? Eu estou falando do formato da onda. Bom? Formato da onda. Que vai depender apenas do tipo de fonte que eu vou ter. Então, o menino João, que estava na plateia, sentado na primeira fileira, apesar de ter 3 instrumentos tocando mesma nota, com a mesma intensidade, ele consegue discernir. Por quê? Porque apesar da intensidade e da altura serem as mesmas, a fonte sonora era diferente. Ou seja, o formato da onda gerada era diferente. Então, de diferente, eles tinham o quê? O timbre. Intensidade pode ser a mesma, volume tem que ser o mesmo, frequência tem que ser o mesmo, a altura também tem que ser a mesma. Então, o timbre realizado era diferente em cada uma das sessões, beleza? Cada um dos instrumentos. Estamos chegando no final, estamos chegando no final. Nona. No século XIX, o trabalho do fisiologista Ernest e Gustav Fenscher levou à quantificação em relação às sensações percebidas pelos sentidos humanos e à intensidade dos estímulos físicos que a produziram. Eles afirmaram que não existe uma relação linear entre elas, mas sim logarítmica. O aumento da sensação, que é o S, é produzido pelo aumento do estímulo, que é o I. É proporcional ao logarítmico do estímulo. Isso é, a diferença de sensação é igual a uma constante vezes a razão das intensidades em um log de base 10, onde S0 é a intensidade auditiva adotada como referência, e 0 é a intensidade física adotada como referência associada a S0, e K é uma constante de proporcionalidade. Quando aplicada a intensidade auditiva à sonoridade, intensidade auditiva S recebeu o nome de Bell. 1 decibel é igual a 0,1 Bell, em homenagem a Alexander Graham Bell, inventor do telefone. Situação que foi assumindo o valor de K igual a 1. Com base nessa relação, podemos afirmar que um som é 1000 vezes mais intenso que a intensidade I elevado a 3 do menor estímulo possível. A diferença de intensidade auditiva é igual a... O que você vai precisar para fazer essa questão? Vou precisar de S menos S0 é igual a K vezes o log na base 10 de I sobre I0. Aonde o valor de K é igual a 1, o valor de I0 é igual a 10 elevado a menos 12 e o valor de I3 é o menor estímulo possível. E ele quer saber o valor quando o estímulo for 1000 vezes maior. Bacana? Então, daí, você tem que aplicar na equação. 2 minutinhos para vocês tentarem e me dizerem qual é a resposta da questão.
Então, galera, olha, ele falou que ele pode afirmar que o som é 1000 vezes mais intenso que a intensidade I3 do menor estímulo possível. Então, como o K vale 1, né? Eu sei que esse S menos esse zero vai estar em decibéis. Então, S menos esse zero vai ser igual àquele valor de 1000, seria igual. Vou fazer no outro slide para a gente poder ter mais espaço para riscar aqui a questão, tá bom? Vamos botar aqui para essa segunda tela. Eu sei que esse S menos esse zero aí vai estar dentro do sistema. Então, S menos esse zero seria igual a K vezes o log de 10 aonde? Ele falou que o I é igual a I elevado a 3 de I0, né? Seria esse valor de I0 levado ao sistema. Justamente porque seria esse valor máximo gerado. Então, S menos esse zero seria igual. O K vale 1 vezes o log de 10 na base. Como ele falou que é elevado a 3, seria 10 elevado a 3 e 0 sobre e 0. Aí, quem é que eu posso cortar? Eu posso cortar o valor de I0 com o valor de I0. Então, como aquele valor vale 1 aplicado ao sistema, eu teria que S menos esse 0 seria igual. Seria 1 vezes o valor disso tudo, log de 10 elevado à base de 10 a 3, né? Dentro do meu sistema de equações. Bom, como ele vai querer saber justamente o valor gerado, então S menos esse zero seria igual a 3 vezes o valor de 10, quando eu tiro do valor da logarítmica, que daria um total de 30 decibéis, né? Aquela propriedade básica da logarítmica aí, que seria de reverter o expoente para multiplicar o fator da base. Então seria 30 decibéis o nosso gabarito. Nosso gabarito seria justamente a letra C. Bom, de cara é bem facinho a questão. Bom, então, repetindo a questão para quem ficou em dúvida aí, ele falou sobre a parte do espectro audível e falou que é correto afirmar que um som é 1000 vezes mais intenso que a intensidade e 3 do menor estímulo perceptível. Então, esse valor da intensidade seria 10 elevado a 3, que seria esse valor de 1000 vezes o valor ali do I0, né? O valor do I0, que seria o menor espectro audível possível. Então, seria 10 elevado a 3 na base 10. Quando eu uso a propriedade logarítmico, eu teria que é 13 vezes 10, que daria 30 decibéis de valor aplicado ao sistema. Letra C seria o nosso gabarito. E a nossa última questãozinha fala o seguinte: uma banda de rock irradia uma certa potência de nível de intensidade sonora igual a 70 decibéis. Para levar esse nível para 120 decibéis, a potência irradiada deverá ser elevada de 71, 171, 7,1, 9.999.900 ou 10 milhões por cento, né? Então, 2 minutinhos para vocês tentarem a questão e me darem o gabarito.
Então, ó, galera, ele te deu dois valores, ele deu um 70 e um de 120 decibéis. Lembrando que não é uma projeção linear, é uma projeção logarítmica. Então, tu tem que saber levar para o logarítmico, né, em relação àquele valor. Então, vamos lá. A equação diz que o valor dos decibéis é igual a 10 vezes o log, né, na base 10 aí, de I sobre I0. Seria esse valor aí do logaritmo geral da situação. Bom, ele falou que é 70, então seria 70 igual a 10 vezes o log de I sobre o valor de I0, né? Que seria 10 elevado a menos 12, que seria o valor da intensidade inicial. Que é que eu posso simplificar de um lado e do outro? O valor dos zeros, né? Zero daqui com zero daqui, tchau. Então, como é que ficaria o valor da minha expressão? A minha expressão ficaria 7 igual log de I menos 12 vezes o log de 10, né? Seria esse valor na base de log 10. Tá. Isso aí gerando no sistema. Quando você fizer a propriedade logarítmica, você vai ver que a intensidade vai valer quanto? A parte de 12 na base 10. Então, a minha intensidade valeria 5, né? 10 elevado a menos 5 watts por metro quadrado. Levando para outra situação, ele disse que é 120 igual a 10 vezes o log geral. E sobre o valor de 0, 10 elevado a menos 12 também. Posso cortar um zero da direita com um zero da esquerda. Então, você teria esse valor de log aplicado ao sistema, tá bom? Então, você ficaria com o valor de quanto? 12 igual ao log de I, né? Menos 12 vezes o log de 10 na base. Log de 10 aí na base 10, né? Quando você faz essa expressão, você vai ver que a intensidade sonora produzida vale quanto? 12 com 12 de um lado, né? A intensidade valeria 10 elevado a 0, que seria o valor por watt de metros quadrados pertencente ao sistema. Então, você teria aquela intensidade final e essa intensidade inicial do sistema. Tá, então qual seria o valor da minha intensidade proposta de forma geral? Bom, 10 elevado a menos 5 vale quanto? Vale 100%. Ele quer saber se o 10 elevado a 0 valeria x, né? Que seria esse aumento proporcional. Então, eu teria o valor do produto do meio igual para dos extremos. 10 elevado a menos 5, 10 elevado a 2, sobre 10 elevado a 0 e x. Produto do meio igual para dos extremos, eu teria que o valor de x seria igual a quanto? 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 0, dividido por 10 elevado a menos 5, que seria o valor desse sistema geral aí. Então, ficaria... x vai ser igual a 10 elevado a 2, dividido por 10 elevado a menos 5. Então, daria um total de 10 elevado a menos 7 dentro do meu sistema. Então, qual seria o crescimento dele? Ele teria um valor de 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 10 milhões de crescimento. Seria 10 milhões, desculpa, o valor geral. Só que foi o que aconteceu? Ele já tinha 1% quando ele começou a tocar a banda, né? Ele já tinha aquele crescimento de 1%. Então, quando ele perde esse 1%, o aumento dele vai ser igual a quanto? 9.999.900%, que seria 100%, né? Que ele já teria lá no começo. Então, ele teve um crescimento desse valor geral aí. Beleza? Então, nosso gabarito seria letra D. Bom, galera aí de PAGEU acertando a questão muito bem. Essa questão do nível bem alto, para falar a verdade. Deixamos ela aí para o final, para que você pudesse tentar ela de forma mais consciente. Bom, e foi isso, galera. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde de sexta-feira, tá bom? Nessa tarde de conhecimentos físicos. Estamos terminando mais uma semaninha. Sei que vocês têm mais uma porrada de aulas, né? Aí durante a semana. Mas próxima semana, nesse mesmo horário, a gente vai continuar falando da parte de acústica. A gente vai estudar instrumentos em geral.
tubo sonoro fechado, tubo sonoro aberto, uma flauta, né, por exemplo, tubo sonoro aberto, ou então tambor, tubo sonoro fechado. Então você teria essa situação para a gente estudar na parte de acústica, instrumentação em geral. Caninha? Então, foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa tarde de sexta-feira, bacana. Desejar a vocês uma boa semana aí, nessa semana que promete ser chuvosa aqui para o nosso estado. E, claro, convidar você aí que já pensa no seu vestibular do ano que vem para fazer parte do nosso Corujão, certo? Vai ter o Corujão aí com muito conhecimento aí, de uma forma geral, de todas as matérias, para você ficar ligado e não perder essa aula fantástica com vários colegas meus que vão estar lá presentes para lhe ajudar. Bacana? Então, galerinha, uma boa semana para vocês, bons estudos, até a próxima semana. Tchau!